Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre as aminas e amidas, ambas funções orgânicas nitrogenadas. Então as aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, em que dois ou três hidrogênios pertencentes ao grupo da amônia foram substituídos por grupos orgânicos. Então basicamente a gente tem aqui a estrutura básica da amônia, um composto inorgânico. Então, se eu substituo qualquer um destes hidrogênios, ou os três, por exemplo, por outros radicais orgânicos, então eu vou ter, assim, uma função amina. Então, as aminas podem ser classificadas ainda como aminas primárias, quando eu substituo apenas um dos átomos de hidrogênio por um radical orgânico. Amina secundária, quando há a substituição de dois hidrogênios na estrutura da molécula de amônia, ou amina terciária, quando eu substituo então três hidrogênios por radicais orgânicos naquela estrutura que pertencia antes à amônia. Então, um exemplo bem prático de aminas no nosso dia a dia trata-se da fenilamina, ou também conhecido popularmente como anilina, muito utilizada no desenvolvimento de corantes alimentícios, por exemplo. Então, a estrutura básica de uma anilina ela é apresentada aqui. Então, a gente nota que a gente tem basicamente um átomo de nitrogênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Então, igualzinho aqui na molécula de amônia. Porém, esse terceiro átomo de hidrogênio, a gente nota que há a substituição dele por um anel benzênico. Então, dessa forma, então, a fenilamina é um exemplo prático aí das aminas no nosso dia a dia. Como realizar a nomenclatura destes compostos? Então, basicamente, o nome de uma amina vai ser o grupo ligado ao nitrogênio seguido da palavra amina. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a gente tem o grupamento característico de uma amina e ligado a ele temos um grupo metil. Então, metilamina. Nesse segundo exemplo, temos dois grupamentos metil substituindo dois átomos de hidrogênio. Então, temos 2-metil, dimetil. E a amina para indicar qual função orgânica, qual classe de substância orgânica esse composto faz parte. No terceiro caso, agora eu substituo o terceiro átomo de hidrogênio também por um grupo metil. Então, eu tenho 3 grupos metil, trimetil. E a amina novamente para indicar qual que vai ser o grupamento orgânico. No quarto exemplo, agora já é um pouquinho diferente, porque eu tenho novamente 2 hidrogênios substituídos por radicais orgânicos, mas agora eu tenho um radical orgânico aqui, metil, e um grupo orgânico met-et-prop, ou seja, propil. Então, assim eu indico que eu tenho um grupo metil e um grupo propil nessa amina. Então, metilpropilamina. Lembrando ainda que em casos de ramificações eu devo especificar assim como eu especificava na nomenclatura de hidrocarbonetos. Já no caso das amidas, então não confundir, amina é diferente de amida, com D. Então, diferente das aminas, elas apresentam agora uma carbonila ligada ao nitrogênio. Então, basicamente, eu tenho um carbono com uma dupla no oxigênio e esse mesmo carbono aqui da carbonila ele vai estar ligado a um átomo de nitrogênio. Então, um exemplo aí de amida no nosso dia a dia. O poliuretano, um tipo de polímero, ele possui, então, como a gente observa na sua estrutura, uma carbonila, então uma C-O, e este carbono da carbonila está ligado a um átomo de nitrogênio. Então, assim, a gente tem basicamente a regrinha necessária para se enquadrar como uma amida. Então, o poliuretano está presente no nosso dia a dia em esponjas, espumas, dentre outras aplicações, sendo um exemplo de amida. Quanto à nomenclatura das amidas, basicamente, então, vai ser o grupo ligado ao nitrogênio seguido da palavra amida. Então, basicamente,
aqui eu noto que ligado ao nitrogênio tem apenas um átomo de carbono. Então, um átomo de carbono ainda, eu tenho metanamida. Já nesse segundo exemplo, ligado ao nitrogênio, eu tenho 2 átomos de carbono. Então, etanamida. Aumentando ainda mais, aumentei mais um átomo de carbono na minha cadeia. Então, agora eu tenho 2, 3 ligados ao nitrogênio. Então, met, et, propanamida. E para finalizar aqui, eu tenho um exemplinho aqui em que eu tenho agora ligado ao carbono, não mais um simples grupo, né? Eu tenho aqui um grupo metil, um carbono, na verdade, ligado ao nitrogênio, e esse carbono ele vai estar ligado aqui a um anel aromático, né? Então agora eu vou ter um fenil, para indicar a presença desse aromático aqui, tracinho metano, porque eu tenho somente um carbono ligado ao nitrogênio, amida, porque caracteriza uma amida, né? Que é o quê? Uma carbonila C-O, e este carbono da carbonila ligado a um átomo de nitrogênio. Então, reforçando mais uma vez que se tiver ramificações na cadeia, eu tenho que indicar a posição destas, né, também na nomenclatura, assim como a gente fazia com hidrocarbonetos. Já no caso de amidas mono ou dissubstituídas, ou seja, se há a substituição destes átomos de hidrogênio aqui da amida, eu posso indicar isso na nomenclatura colocando a letra N e antecedendo quais são esses grupos que entraram ali no lugar do hidrogênio. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, então a etanamida, que é uma amida que contém aqui 2 átomos de carbono ligados então à cadeia ligada ao nitrogênio. Então, quando a gente observa aqui, a gente tem 2 átomos de hidrogênio ainda ligados ao átomo de nitrogênio. Quando eu substituo este átomo de hidrogênio aqui por um grupamento metil, então essa passa a ser uma amida monossubstituída. Então, para indicar a nomenclatura desta agora, eu preciso indicar que eu tenho uma ligação aqui do nitrogênio com um grupamento metil, indicando que foi substituído um hidrogênio ali na amida, e tracinho etanamida. Então, daqui para cá a nomenclatura é idêntica, né, às amidas comuns. Porém, aqui eu indiquei qual que é o grupo que substituiu um dos hidrogênios na estrutura daquela amida. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.